Estamos no último dia do mês de agosto. Amanhã a gente põe o pé em setembro. Setembro a gente já vai olhando lá para o dia 29, vislumbrando então o dia que nós vamos, não porque a quaresma vai acabar, mas porque nós vamos celebrar a vitória de Deus na nossa vida, né, Padre? Exato, né? É uma caminhada que tem razão de ser no último dia, né? Claro que todo o percurso é importante, mas a gente está mirando lá. E a nossa quaresma vai tomar uma proporção ainda mais forte, porque agora, sabe o que vai acontecer? Nós vamos todo mundo no coração do Padre lá para a novena da Virgem Montesina, né? É isso que começou ontem, né, Padre? Exato. Então hoje nós estamos no segundo dia da nossa novena. Olha. E lá no santuário esse ano a gente está propondo como tema o ano pastoral da juventude e vocação. Então olhar para a Virgem Maria, né, esse aspecto da sua juventude, da sua abertura a Deus. Então os padres que estão indo vão nos ajudar, né? Ontem foi o primeiro dia, a refletir sobre a juventude de Nossa Senhora. Então, que lindo! Vai ser lindo. Que força, hein? São Miguel e Nossa Senhora. Nossa, então ó, já fica sabendo agora. Durante 9 dias, a hora que o padre estiver lá, né, no presbitério, lá celebrando, quem que vai estar lá? Nós vamos estar lá, porque nós estamos todo mundo aí, né, com Padre? Certeza, no com seu certeza. coração, nossas intenções. Estão a gente sim. já agradece e reza por ele também. Então, e vamos rezando, né, Padre? Isso, eu ia pedir oração, rezem por nós, porque a caminhada é longa, desgastante, né? Humanamente as forças cansativo, vão, né? vão se esvaindo, né? Mas a gente chega lá se Deus quiser. Então vamos iniciando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 31 de agosto aqui para nós, Comunidade Jesus Caminho Seguro, né? Acho que para todo mundo, final de mês, a gente vai experimentando ainda mais essa confiança em Deus, esperando que a providência dele que passa pelas pessoas, né, possa chegar aqui na nossa comunidade, lá na paróquia do Padre e talvez na sua vida. Talvez um dos grandes desafios, né, de confiar na providência de Deus talvez seja isso, porque a gente sabe que ela passa por alguém, né? Sim. E se não encontra coração aberto, aquela providência ali fica barrada, né, Padre? Exato. Deus tem os seus meios, né, de exercer a providência. E essa mediação é o ser humano, né, o coração aberto, generoso, que permite à providência usá-lo como instrumento. É um desafio, mas é bonito, porque nós também somos usados como a providência de Deus na vida das pessoas. Sim. E isso é maravilhoso. Certamente você já experimentou isso. A providência de Deus que chegou até você através de alguém, mas você que foi também a providência de Deus na vida de alguém. Olha que coisa maravilhosa. Então, esse também é um convite para a gente se abrir, né, Padre? Eu acho que assim, como a comunidade, a paróquia, a gente tem partilha assim para fazer desse tempo de pandemia. As igrejas foram fechadas, né? Então a gente se viu ali em maus lençóis, porque esse medo humano que a gente tem é inevitável numa situação dessa, né? Que a gente nunca tinha visto coisa igual. Mas naquele momento ali, no último momento do desespero mesmo, aparecia alguém, aparecia uma situação que corrigia exatamente que era aquilo que a gente precisava. Era o suficiente, nem mais e nem menos, era o suficiente, mandado pela providência de Deus, com certeza. E quem sabe disso? Só Ele, né? Só Deus sabe. Tem coisas que só Deus sabe. E aí, quando Ele providencia, a gente fala, nossa, de verdade, Ele olha e Ele escuta a nossa oração. Bom, vamos lá, Padre. A avareza como uma doença espiritual e as suas consequências. Vamos rezar para começar então esse dia, né? Vamos. Também aí com a novena, com a quaresma de São Miguel, mais um dia. Pedir a graça de Deus, que Ele também me ilumine para que eu saiba orientar vocês nessa caminhada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, a gente falava no finalzinho do programa, do nosso momento ontem, que é difícil identificar as causas da avareza, né? Às vezes a gente tenta camuflar, mas as consequências, elas são mais visíveis, né? Um pouco difícil de escondê-las. E as consequências da avareza, elas se sentem, sobretudo naqueles 3 relacionamentos fundamentais, com Deus, né? Com o outro e comigo mesmo. Então, o relacionamento com Deus é aquele sentimento de idolatria, né? Você desconfia da providência, você não confia suficientemente na providência de Deus e coloca o dinheiro como se ele fosse a última razão da tua vida.
O dinheiro que deveria ser um meio acaba se tornando uma finalidade em si mesmo. Então aqui é uma consequência com relação a Deus. Meu Deus é o dinheiro. Se eu não tiver dinheiro, eu não vivo. Então como se, né, se fosse o dinheiro realmente a razão da tua existência. Com relação ao outro, você é uma pessoa que não faz caridade, né? Você é tacanho, né? Você é uma mão fechada. A caricatura do avarento, a caricatura do guloso é o gordo, né? O bonachão. A caricatura do avarento é o velho, o encarquilhado, né? Ele preso em si mesmo. Tem até um conto de Natal, né, dos fantasmas de Scrooge, lá, acho que a Disney produziu um filme. Aquele senhor que não gostava do espírito de Natal porque via muita generosidade e achava aquilo um absurdo, coisa e tal. Então ele é visitado por 3 fantasmas, né? O fantasma do passado, o fantasma do futuro e o fantasma do presente. Então a caricatura do Scrooge, né? No começo do filme ele é mal-humorado, marrento, enquanto que no final, quando ele passa por toda uma lição, ele se modifica, né? Ele se torna outra pessoa, de velho encarquilhado que era, torna-se um jovenzinho, por mais que tivesse muita idade, mas torna-se feliz. Então a segunda característica é essa, né? A consequência do pecado com relação ao outro. Parece que o outro me incomoda, a necessidade do outro é uma ameaça para mim. Então essa é a segunda característica. E a terceira com relação a mim mesmo. O que eu posso identificar como consequência da avareza na minha vida? A tristeza. Então se você pode até dar alguma coisa, doar, mas se você fica triste por aquilo, ou se aquilo parece que está arrancando um pedaço de você, você é avarento. Né? Porque, mas eu doei. Sim, mas com dor, né? Com sofrimento. Parece que uma parte de você foi levada embora. Então a tristeza no doar também é a característica mais clara de uma vida avarenta. Por quê? Vamos lembrar 2 textos bíblicos, né? Um dos Atos dos Apóstolos, quando vou falar São Paulo primeiro, né? São Paulo vai dizer, Deus ama quem dá com alegria. Então só por isso a gente vê que é a pessoa que dá, mas tristemente, então ela já está ali imersa no pecado da avareza. E o segundo texto bíblico, meu Deus do céu, me fugiu da cabeça. Mais alegria em dar do que receber. Exatamente, justamente. Sandra, a gente conversou antes sobre isso, por isso que eu estou lembrando. Exato. Então o texto dos Atos dos Apóstolos, mais alegria em dar do que em receber. Então se você consegue identificar que você deu alguma coisa para alguém, mas aquilo te doeu, avareza. Ou se você fica muito feliz quando recebe alguma coisa, mas fica pouco feliz quando dá alguma coisa, avareza. Então essas são as 3 características, né, as 3 consequências da avareza, com relação a Deus, com relação ao outro e com relação a nós mesmos. Mas então como é que faz? Né? Eu tenho uma menção aqui aos exercícios espirituais de Santo Inácio. Ele fala lá da esmola de São Joaquim. São Joaquim Santana, os pais de Nossa Senhora. Santo Inácio propõe que eles faziam o seguinte, né? A renda era dividida em 3. O que era reservado para Deus, é o dízimo. Né? O que era reservado para o sustento próprio, era aquele 1/3 ali, que era o suficiente para não ter necessidade alguma. E 1/3 ficava para a caridade. Então, Santo Inácio vai dizer nos exercícios da esmola de São Joaquim, né? 1/3 para Deus, é o dízimo, né? O que é de Deus é de Deus. O que é nosso, a gente também não precisa se prejudicar para poder fazer caridade. E o que é reservado ao próximo, né? Havendo uma necessidade, havendo uma oportunidade de ajudar alguém, tem ali já uma parte reservada para isso. E você não faz isso com peso, mas com alegria, com leveza. Então existe essa, né? Aqui falando só dos exercícios espirituais, é uma possibilidade de desprendimento, né, das coisas, no relacionamento com as coisas. Se você está aí na sua casa, né, começou a mexer nas suas coisas, você quer e está cumprindo, né, a penitência dessa semana, desse desapego. Então, se você foi sentindo um pouco de tristeza, né, a gente fala assim, mas eu gosto tanto disso, né? Pode ser que um dia eu precise disso aqui, mas isso aqui foi... então, aquela coisa assim, a gente vai vendo que tá grudado na gente. Mas então, se você começou a sentir essa tristeza, você já está sabendo o porquê. Tem motivo, né? Realmente você tá apegado àquela coisa, seja o que ela for.
Mas veja, vai rezando já, né? Pedindo para falar, Senhor, me liberta dessa tristeza. Eu quero experimentar a alegria, e você vai experimentar. E a gente até está dizendo tudo isso aqui para purificar um pouco o nosso conceito, porque até eu mesmo, um tempo atrás, quando falava de avareza, falava de rico, eu já imaginava que era avarento. E não necessariamente. Existem pobres muito apegados às suas coisinhas, né? Ao pouco que tem. Isso é um sinal de avareza. Então, para a gente parar com esse negócio de é rico, é avarento, é pobre, está salvo por causa da pobreza. Não necessariamente. Então é também essa caminhada de Quaresma para a gente purificar o conceito e parar de fazer julgamento sobre os outros. Também é isso. Porque a Sandra tem insistido muito nesses dias que a gente olhe para nós. Para de ficar olhando para o entorno. A gente não está dando aqui elementos para você julgar os outros. É antes para julgar a si mesmo. Então é que a gente possa realmente identificar esse pecado na minha vida. Não interessa se eu sou rico ou se eu sou pobre. O que interessa é eu percebi a avareza na minha vida. Senhor, me liberta desse mal. Tira isso de mim. Se você também já foi cair na tentação, porque a gente cai nessa tentação. Começa a falar sobre avareza, fala assim, nossa, eu conheço fulano que é avarento. Olha, aí você já vai começar a olhar para as pessoas avarentas que estão ao seu redor. E aí vai distrair, né? E a tentação, ela usa essa artimanha, né, Padre? Nos distrai para que a gente não tenha a atenção. Então, o devido cuidado. Isso. Então, se você já identificou pessoas que são avarentas ao seu redor, coloca elas aí no seu Quaresma. Se você fez um papelzinho de intenção, escreve o nome delas lá e se propõe a rezar para elas. Esquece essas pessoas, volta o olhar para você, para suas coisas, né? E vamos seguir em frente. Não caia na tentação de se distrair olhando para os outros e deixando de olhar para você, senão você vai perder a graça que Deus está nos dando para essa semana diante dessa doença. Exato. E quer dizer, esses 3 primeiros dias a gente foi falando sobre a natureza da doença, sobre causas, consequências. Agora, a partir de amanhã, a gente já começa de uma maneira um pouco mais prática, talvez ainda teórica, uma primeira parte, mas mostrar o remédio. Qual é a terapia, né? Então amanhã, a partir de amanhã, a gente já começa a conversar também. Aí talvez vão ficar mais felizes, né, Padre? Porque a gente vai descobrindo aí, então, os meios, né? Então vamos assim, sempre com essa atenção, tá bom? E pedindo sempre a graça de Deus. E aqui, nós estamos todo mundo aqui, bom, tirando o Padre, né? Eu estou no mesmo barco que você, tá bom? Não, o Padre está junto também. Então assim, aqui longe de nós, né, Padre, da intenção, porque às vezes isso pode parecer assim, que a gente está querendo dar lição de moral nas pessoas, de jeito nenhum. Nós estamos aqui juntos, né, e fazendo essa Quaresma junto, porque a gente eu tenho certeza que o Padre também quer crescer, todo mundo tem, a gente sempre tem que crescer, porque quando a gente acha que já está bom também, aí vem o orgulho e cai de cima, né? Exato. Então não pense nisso não, nós estamos todo mundo aqui. Viu? E eu tenho certeza absoluta que lá no final da semana, e depois vai continuar, nós vamos experimentar mesmo essa libertação e alegria. Olha que bonito, né? Talvez as pessoas que estão rezando com a gente, ou a gente mesmo, talvez eu acho que alguma vez na minha vida eu me lembro de ter dado alguma coisa, até porque minha mãe falou, não tem que dar, mas dei com tristeza, porque aquilo era importante, né, para mim. Mas então essa alegria você vai experimentar. Essa alegria, mesmo que seja difícil, né, ter esse desprendimento. Mas eu tenho certeza absoluta, nós temos, né, que a hora que você doar, né, a alegria vai vir e às vezes as pessoas vão até se surpreender. Sim. Olha que bonito. Então, vai se abrindo e vai desejando isso também, né? Já pedindo essa graça para Deus. Olha, eu quero me desprender, mas eu quero sentir alegria. Exato, justamente porque a gente quer que você sinta aqueles 2 sentimentos sobre os quais a gente já falou bastante. Um é que você confie mais na providência de Deus. E o outro é que você seja instrumento da providência de Deus para alguém. Então, se você, no gesto de doar, sentir essas 2 coisas, você vai ver realmente como que isso é transformador. Talvez você se doar, né, lá para o brechó da nossa comunidade, talvez você não vá nem ficar sabendo que aquilo que você doou
foi exatamente aquilo que aquela pessoa precisava. Talvez você não vá saber, eu também, né? Não vou saber, mas Deus sabe. Ele vai ver, né, o fruto desse desprendimento, dessa generosidade, né? E Ele que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Olha que bonito. Então vamos nos colocando aqui, né, na presença desse Deus que está fazendo essa grande proposta para cada um de nós. Aqui entra todo mundo. Essa grande proposta de experimentar a graça, a alegria, né, de quando dar, e também a alegria de ser canal da providência dele na vida das pessoas. E talvez não seja só aqui em relação à comunidade, não. Talvez, certamente vai ser também em relação a outras situações, a outras pessoas, onde você vai poder, né, se desprender, doar aquilo que para você era importante, que vai tomar agora um outro sentido, uma outra proporção. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque essa semana realmente está gerando e vai gerar ainda mais grandes frutos na nossa vida. E também, Senhor, eu acredito que um grande arrependimento de ter sido avarento até agora, mas daqui para frente, né, lutar e vencer toda essa avareza, todo esse apego, toda essa idolatria na nossa vida. Senhor Jesus, por intercessão do teu santo arcanjo Miguel, dá-nos a graça de curar os relacionamentos feridos pelo pecado. Relacionamento com Deus, com o próximo, conosco mesmos. Dá-nos a graça de ver restaurado este relacionamento pela generosidade de um coração que dá com alegria, de um coração desprendido, de um coração capaz de grandes sacrifícios por amor ao reino, por amor ao próximo, por amor a Ti e ao Teu Pai. Dá-nos, Senhor, o Espírito Santo que gera essa alegria em nós. Dá-nos a graça de perseverar no combate contra o pecado e contra o mal. Amém. Amém. Rezando pelas intenções que cada um de nós, né, estamos apresentando a cada dia dessa quaresma, rezando para combater mesmo cada um desses pecados, dessas doenças e alcançar a vitória de Deus na nossa vida. Nós vamos com muita fé agora rezar. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. E pedindo a intercessão de São Miguel, rezamos agora a sua ladainha. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja militante, rogai
rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas do purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos por intercessão de São Miguel a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente por aqueles bens eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Nesse tempo de combate, vamos também pedir a intercessão da Virgem Maria, a Rainha dos Anjos, rezando. Augusta Rainha do Céu, Altíssima Soberana Senhora dos Anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos suplicamos humildemente que envieis vossas legiões santas, para que sob vossas ordens e por vosso poder persigam os demônios, os combatam por toda parte, reprimam sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? São Miguel, santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Amém. Ó Mãe de Deus, enviai vossos anjos para defender-nos e afastar para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Amanhã nós vamos colocar o pé em setembro. Colocando o pé lá já em setembro, né? Mais um dia da nossa quaresma, e amanhã nós vamos então já entrar na terapia. Falamos todos esses dias sobre a doença, causa, consequência, característica. Então a gente já tem muita coisa para olhar para a nossa vida. Então aí nós vamos conhecer então a terapia da avareza, conhecer a doença e tomar consciência do que as coisas são. Que de fato as coisas são na nossa vida, para que a gente possa colocar cada um no seu lugar devido, né, Padre? Exato, hierarquizar as coisas, né? Isso, colocar lá o que é em primeiro lugar. Isso. E assim por diante, tá bom? Você que é aí, né, todos nós, mas especialmente você aí, que é de Monte Alto, né, Padre? Isso. Vamos lá para a festa do Padre. Faz a sua propaganda aí, Padre, o convite. Então estamos, né, no segundo dia da nossa novena, são dias assim muito intensos lá no santuário, né? Quem já conhece um pouco a experiência mística ali de visitar o Santuário da Montesina sabe bem, todo ano, mas principalmente nessa época, os peregrinos, né? Gente que vai a pé, que vai a cavalo, os ciclistas, né? Que visitam também o santuário. É um movimento bonito de se ver, né? De peregrinação. Então agora na novena isso se intensifica ainda mais. Então por isso eu quero te pedir, né? A oração pelo bom êxito de toda essa programação religiosa, da programação social, porque é muita gente envolvida, né? A demanda de trabalho, tanto na igreja quanto lá no pavilhão de festas, embora a festa só começa mesmo amanhã, mas é muita gente envolvida ali há muito tempo para que tudo saia da melhor maneira possível, para que o romeiro que chega tenha um bom acolhimento,
Então é muita gente ali mesmo envolvida e eu gostaria de pedir a sua oração, né, pelo bom êxito dessa nossa festa. É a primeira que a gente faz depois desse tempo de pandemia. Então a gente estava até um pouco enferrujado, para falar a verdade. Pegando o jeito de novo. Exato, então, estamos reaprendendo justamente. Então peço oração e fica o convite, né? Estando por lá, será uma alegria recebê-los para rezar conosco. Então, Santuário da Virgem Montesina em Aparecida de Monte Alto. Aparecida de Monte Alto, tá bom? Vai se preparando, vai falar, mas é meio de semana, como que é o voo? Mas vai estar chegando o final de semana aí, tem feriado depois, dia 7 de setembro, né? Aí o 7 de setembro é praticamente missa de hora em hora, né? Olha lá. Às 5 da manhã, às 7, às 9, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 7 da noite, às 11 da noite, à 1 da manhã, então quer dizer... É o dia todo ali o santuário aberto. Vamos rezar pro padre, porque senão vai que o padre não aguenta pra vir aqui. Vamos caprichar, gente, na oração pra ele ficar firme, né? Pra ele sobreviver a tudo isso. Vamos. E a gente continuar aqui, tá certo? Então vamos aí prestigiar também, né, a festa, a social também, a religiosa. Aproveita o final de semana, vai fazer uma visita. Você que não conhece o padre pessoalmente, chegava assim, padre, ó, eu tô fazendo a quaresma lá com o senhor, hein, ó. Sim, já recebi algumas mensagens, né? Olha mensagens lá, você sempre recebe. As pessoas dão um feedback, isso é muito bom, viu? Pode chegar perto do padre, ele é uma gracinha, né? Não precisa ficar com vergonha não, né, padre? É capaz de eu ter vergonha. Bem a assim. timidez é do lado de cá. Então tá bom, olha que bonito, né? Quaresma é isso, é fraternidade, né? A gente vai aí se relacionando, tudo isso é graça, é fruto, né, do Espírito Santo na nossa vida, tá bom? Amanhã a gente continua, vai fazendo essa limpeza aí, né, nas suas coisas, para que você possa experimentar a alegria de doar aquilo que para você é importante, mas que você vai dar um novo sentido, tá bom? Então nós vamos pedindo que Deus nos abençoe. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora da Conceição Montesina, de São José seu esposo, desça sobre vós, sobre vossas famílias, sobre os vossos sonhos, projetos, necessidades e preocupações, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus.